Pronto. Colegas, seguimos com a nossa mesma leitura, ok? Quem quiser pontuar, comentar, fazer alguma pergunta, erga a mãozinha, abra o microfone e a gente vai trabalhando junto. Vou estar lendo aqui no meu monitor lateral aqui. Vamos lá. De fato, o sonho contém material infantil que não se encontra à primeira vista em nenhuma relação compreensível com o propósito de se evadir da casa do Sr. K e da tentação que dele provém. Por que será que surge a lembrança de molhar a cama quando a criança e do trabalho a que o pai se deu para habituar a criança a se manter limpa? Essa pergunta pode ser respondida afirmando-se: por que só com a ajuda desse curso de pensamento é possível reprimir os intensos pensamentos de tentação e deixar dominar o propósito formado contra ele? A criança decide fugir com seu pai, na verdade, foge para seu pai, tomada pelo medo do homem que a perseguia. Ela evoca uma inclinação infantil ao pai, a qual deverá protegê-la da inclinação recente por um estranho. Do atual perigo é cúmplice o próprio pai, que, movido por seus próprios interesses amorosos, entregou-a ao homem desconhecido. Como era realmente muito melhor quando o pai não preferia mais ninguém a não ser ela, e se empenhava em salvá-la dos perigos que então a ameaçavam. O desejo infantil e hoje inconsciente de colocar o pai no lugar do homem desconhecido é uma potência formadora de sonhos. Se tiver havido uma situação passada semelhante a uma atual, mas que dessa se distingua por tal substituição de pessoas, ela passa a ser a situação principal do conteúdo do sonho. E é uma situação dessa natureza, justamente como fizera o Sr. K na véspera. O pai esteve antes de pé diante de sua cama, possivelmente despertando-a com um beijo, como talvez pretendesse o Sr. K. Portanto, a propósito de se evadir da casa, não é por si só capaz de formar um sonho, mas o será na medida em que ele se juntar outro propósito apoiado em desejos infantis. Colegas, até aqui, o que vocês pensam? Alguém gostaria de comentar algo aqui junto? O que vocês perceberam desse trecho inicial aqui? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Para a gente pensar juntos aqui? Algo que tenha chamado a atenção de vocês? O que vocês me dizem? Alguém gostaria? Para mim, me chamou muito a atenção o trecho no qual o Freud menciona sobre aquela criança que foge e vai ao encontro desse pai, né? Acho que esse é um ponto que grita bastante nesse primeiro momento para nós que já lemos algumas partes desse texto. Para vocês também chamou a atenção esse aspecto? Sandra, por favor. O ir na cama e dar um beijo e se evadir da casa. Dar um beijo enquanto está dormindo e ele ir trabalhar? Seria isso? Eu não. Desculpa, Sandra, eu não Não viu? entendi. Não, eu não entendi. A parte que diz que o Sr. K vai na cama e dá o beijo. Entendeu agora? Tá.
Me ajuda a entender aí onde tu quer chegar com isso. E, Vamos trabalhar junto. ele se evadiu da casa, saiu, não é isso? Tá? Aí ele dá o beijo enquanto ela está dormindo e trabalhar, ou não? Seria outra coisa. Eu não entendi dessa forma. Se algum colega quiser me ajudar aqui, vai ser Hum, muito bem-vindo, tá? Mas tá. é uma dúvida. Né, eu não entendi isso, Sandra. Eu estava imaginando uma outra pontuação, tá? Eu não Certo, consigo porque entender isso A aqui. história de Dora é um abuso, né? Hum, Que Freud talvez. não terminou. Tá, legal. Vou continuar lendo aqui, talvez a Certo, gente possa chegar nesse ponto aí e a gente vai reformulando juntos, pronto. tá? Ok. Ó, o desejo de substituir o Sr. K pelo pai fornece a força pulsional para o sonho. Eu só abri aqui um parênteses, tá? Lembre-se que a psicanálise começa com a interpretação dos sonhos. Então, principalmente quando a gente está num percurso, isso aqui não é da Dora. Agora eu vou fugir um pouco do texto para a gente falar da clínica e pensar junto. Embora estejamos com uma dificuldade onírica muito grande pela sociedade do cansaço na qual a gente vive, procurem sempre instigar, às vezes, o seu analisando para que ele traga material onírico, né? Principalmente com analisandos que têm problemas que são um pouquinho mais regredidos, que têm uma dificuldade de identificar afetos, que não há tanta subjetividade. É legal a gente tentar trabalhar essa parte dos sonhos, tá? É bem bacana. Olha, você tem sonhado? Você tem algum sonho? Esse tipo de pergunta pode nos auxiliar muito nessa evolução desse quadro clínico do nosso analisando, tá? Então, não pense, embora Freud começa com interpretação e depois vai para a construção, mas o material onírico pode ser muito útil, tá? Eu lembrei disso a partir desse texto aqui, ó. Pelo pai fornece a força pulsional para o sonho. Lembro aqui a interpretação, a que me obrigou o curso reforçado de pensamentos referidos à relação do pai com a senhora K. Inclusive, falamos algumas vezes já da senhora K, né? Como ela fica meio secundária e parece ser um personagem muito importante. Interpretação segundo a qual aqui teria sido evocada uma inclinação infantil pelo pai, para poder manter sob recalcamento o amor recalcado em relação ao senhor K. Sandra, esse é um ponto que é bem importante. Vai dialogar com o que tu falou, né? E Sim, o amor que ela tem pelo Senhor K e que ela não aceita, ela busca a representação mais próxima, que seria a mais primitiva, no caso, que seria a desse pai. O sonho reflete essa reviravolta na vida anímica da paciente, sobre a relação entre os pensamentos do estado de vigília, que prosseguem durante o sono. Os restos de Unos e o desejo inconsciente formador do sonho, fiz algumas observações em a interpretação dos sonhos na página 329, que citarei aqui inalteradas, pois nada tenho a lhes acrescentar. E porque a análise do sonho de Dora volta a provar que a situação não é diferente. Quero admitir que exista uma classe de sonhos cuja incitação provém de maneira predominante ou até mesmo exclusiva dos restos da vida diurna. E acho que até mesmo o meu desejo de finalmente tornar-me professor associado teria me deixado dormir naquela noite. Vamos só ver qual é a nota de rodapé aqui em questão. Isso se refere à análise do sonho ali utilizada como exemplo. Ok?
Se não tivesse permanecido ativa a preocupação do dia anterior com a saúde de meu amigo. Mas só essa preocupação não teria produzido nenhum sonho. A força pulsional de que o sonho precisava teve de ser fornecida por um desejo. Cabia a preocupação arrancar um desejo como esse lhe servisse como força pulsional do sonho. Para dizê-lo como uma analogia, é muito possível que um pensamento diurno desempenhe o papel de empresário para o sonho. Mas o empresário que, como se diz, tem a ideia e o ímpeto para implementá-la de fato, afinal, nada pode fazer sem capital. Olha que interessante esse ponto aqui, pessoal. Olha que analogia fantástica que o Freud fala. Né? Sem ter capital, se não... E isso me faz lembrar que numa análise, é muito importante a gente lembrar para aquele analisando, eu só consigo trabalhar se você me traz alguma coisa. Né? Por isso que o analista trabalha com as palavras, com a questão do seu analisando. Né? O analista tem desejo, mas a gente se abstém dele, renuncia ao próprio desejo para se atentar ao do seu analisando. Olha que fantástico isso. Se não tiver capital, se não tiver material, por isso que a gente faz a entrevista preliminar, né? Ele precisa de um capitalista para custear o gasto. E esse capitalista que disponibiliza o gasto psíquico para o sonho em todos os casos e inevitavelmente, qualquer que seja o pensamento diurno, um desejo que vem do inconsciente, né? Diga-se de passagem que é nesse lugar que a gente trabalha, né, no unbewusst, né, esse sujeito que não sabe que sabe algo. Colegas, alguém gostaria de trazer algum insight? Por favor, Luciana, compartilhe conosco aqui. Michel, eu acho legal a gente falar, porque, assim, ele está aqui tentando arrumar os fatos, né, do sonho, né, e aqui ele está no momento de interpretação de sonho, está pegando o sonho da Dora, né, e aí, quando ele faz essa análise, ele traz ali o que nos faz sonhar, né? E aí, quando ele fala, né, sobre a questão que o pai beija a Dora, que aquilo não seria um material de sonho. Por quê? Porque não tem energia pulsional, não é porque não aconteceu no dia, mas que não tem energia pulsional. E aí é legal, talvez, a gente pensar que, quando a gente estuda Freud, é natural a gente falar que o sonho nada mais é do que aquilo que você pode ter vivido durante o dia. E, na verdade, não é assim, né? Ele está dizendo que precisa de energia pulsional, ou seja, precisa de desejo. Ou seja, você pode sonhar com questões do dia, desde que aquilo tenha tido alguma energia pulsional, algum desejo seu para que viesse a ser sonho, né? Acho que isso é interessante a gente pensar, só ter vivenciado algo não faz você sonhar, mas ter desejo ali, ter energia psíquica ali empreendida, sim. E aí nos lembra ali, né, da tópica de Freud, quando ele fala da parte econômica, né, dessa energia que tem a ver com a pulsão também, né, o quanto que você desprende de energia para algo e quanto aquilo é material onírico. Né? Eu acho que é interessante a gente pensar também sobre isso, né? Porque o sonho, ele é energia pulsional, o sonho ele é impregnado de desejo dessa forma, né? O que aquilo falou comigo durante o dia, o que aquilo está dentro de mim, dentro do meu inconsciente, mesmo que eu não consiga elaborar ainda, que aparece no sonho como energia psíquica, né? Não, e é fantástico tu pontuar isso, porque tu fez eu lembrar do André Green, né? O Freud, ele predominantemente fala dessa questão econômica, da pulsão, da energia, legal. Depois a gente tem a outra escola, que vem de uma matriz ferenziana das relações objetais, que é a questão do objeto, e daí o André Green chega no meio do caminho, chuta o balde e diz, não é nenhum nem outro, é os dois. E o André Green, ele fala exatamente sobre isso, ele fala sobre algo que passa a existir no momento que é libidinizado, porque a pulsão encontra o objeto. E os dois se ligam e passam a existir. Muito legal tu trazer isso, porque por isso que o nosso analisando não repete.
né? Porque cada vez que tu conta, ele vai para um lugar que às vezes ele não foi antes. Sim. E quando você fala também dessa questão, né, que está sendo muito presente no contemporâneo, sobre não sonhar ou não lembrar do sonho, não conseguir sonhar, né, o quanto a gente, enquanto seres humanos, não digo nem sujeito ainda, mas a gente está desprovido de desejo, né? Uhum. A gente está desprovido da nossa energia psíquica, da nossa energia pulsional, porque existe muitos algoritmos, né, muitas ofertas, né, que dizem que a gente precisa desejar algo, mas não é nosso, não é próprio, né? É um desejo que é impregnado do outro, né? Mas o quanto a gente deseja aquilo, né? E quanto aquilo é impregnado pelo outro, né? Que deseja que a gente deseje o desejo que é dele. Entende? Então, Uhum. Uma assim, lógica você não falou capitalista é disso. exatamente isso. Exatamente isso, o neoliberalismo, né? E quanto mais a gente não pensar sobre isso, o quanto a gente vai estar aí você que é bom nessas palavras, não libidinados, Sim, sim, não justo. libidinados do nosso desejo, né? É legal trazer esse ponto, porque eu estava vendo há pouquinho tempo, estava vendo o vídeo do Pedro Desante, que apareceu para mim num programa dele com o Pondé, e ele falava sobre essa questão do mundo ser eu, narcisicamente, a minha rádio do Spotify, a minha e tal, né? E ele fala essas mônadas que se constroem a minha própria imagem. Só que aí eu ligeiramente discordo dele, porque eu acabo casando com o teu raciocínio, né? E é um dos capítulos do livro que eu estou escrevendo, que eu devo lançar no máximo em outubro, que é o desejo terceirizado, né? Quando tu chega e tu vai na Netflix, que entrega mais do mesmo, eu acho que eu já perdi o que é o meu e o que é do outro, né? Quando ele nos apresenta tudo que eu supostamente gosto, eu nem sei se eu gosto mais. Eu gostei um dia, mas hoje eu já não tenho tanta certeza, né? E é bem isso que tu estás dizendo. E o quanto esse sonhar, eu não tinha pensado como tu pensou, mas eu acho que faz muito sentido isso que tu disseste. Porque o meu raciocínio da falta de sonho gira muito na medicalização, na falta de refletir sobre o que eu estou sentindo ou pensando, mas como tu apresentou, também faz muito sentido, né? Essa falta de libido no próprio ego do sujeito. Legal. Colegas, é para isso que a gente se reúne, tá? A gente parte da Dora, mas a gente tenta ir para o contemporâneo e para o social. Antes de passar para a Sandra, eu vou passar para a Rita, que havia pedido a palavra. Rita, por favor. E essa parte que ele fala aí do empresário e do material, eu vejo que ele está explicando que se nós sonhamos é porque tem material, algum material, né? Uhum. E aí esse material aparece no sonho. E só isso. Sim, sim, e eu penso que daí é com esse material que o analisando paga a análise dele, né? Não é só com dinheiro, é com esses conteúdos também subjetivos. Sandra, por favor. Naquela época, apesar de Freud sugerir que a recusa do consciente, havia o desejo inconsciente de Dora, né? Em relação ao seu carro. Uhum. Para ele, o gesto, né, de recusa não anulava a possibilidade. Em nível inconsciente. Dora estivesse envolvida na dinâmica erótica da situação, né? É que é, E essa interpretação uhum, caminhava a teoria da histeria, né, freudiana, que uhum. naquela época. E os sintomas surgiriam como expressão de desejo, reprimido e reconhecido, né, e não reconhecidos. E que muitos contemporâneos criticam hoje em dia. E hoje muitos estudiosos consideram Freud que desconsiderou a experiência subjetiva de Dora, né? Como vítima de assédio. Pois então, me pautando, né, não entrando nessa parte de abuso, não, mas
Um ponto que tu trouxe, eu acho que me chama a atenção ali, que eu acho bem importante, que tu nos elencou. A gente pode inibir o ato, a gente não inibe o afeto não tem como inibir, ele vai voltar, ele vai buscar uma forma, como foi bem pontuado ali, a metapsicologia freudiana, né, tópica, dinâmica e econômica. Nessa economia pulsional há esse recalque. Eu vou voltar mais um pouquinho para a leitura e a gente vai fazendo esse exercício nosso aqui de estar tentando pensar o texto, ou pensando o texto. Quem conheceu a sutileza na estrutura dessas formações, que são os sonhos, não ficará surpreso em descobrir que o desejo de que o pai tome o lugar do homem tentador não traz à lembrança apenas um material qualquer da infância, mas justamente aquele que mantém as mais íntimas relações com a repressão dessa tentação. Pois se Dora se sente incapaz de ceder ao amor por esse homem, se ocorre o recalcamento desse amor em vez da entrega, então essa decisão não está mais intimamente relacionada a nenhum outro fator, senão ao seu prematuro gozo sexual e suas consequências. O molhar a cama, o catarro e o nojo, uma pré-história como essa pode constituir de acordo com a somação das condições constitucionais. O fundamento de dois tipos de conduta em relação à exigência de amor na idade madura. Ou entrega plena e sem resistência à sexualidade, que beira a perversão, ou por reação e sua recusa, adoecendo neuroticamente. Em favor do segundo comportamento, foram decisivos para a nossa paciente a sua constituição e seu nível de educação intelectual e moral. Quero ainda chamar especial atenção para o fato de que, a partir da análise desse sonho, tivemos acesso a detalhes das experiências caracterizadas por efeitos patogênicos, aos quais, de outra forma, não havia tido acesso à memória, ou pelo menos à reprodução. Como ficou evidente, a lembrança do molhar a cama na infância já estava recalcada. Os detalhes do assédio por parte do Sr. K nunca foram mencionados por Dora. Eles não lhe ocorreram. E o que vocês acham, colegas? Eu gostaria de enfatizar aqui um ponto que eu acho importante dizer, que o Freud disse com a saída precoce dela da análise, muitas foram construções do próprio autor. Né? Acho que vale a pena a gente lembrar, e já falamos previamente, que tem muito de suposições do próprio autor aqui. Né? A voz da Dora, ela não aparece em muitos momentos, ou talvez quase nenhum. Né? Tem muito do próprio autor, então são observações externas. E aí cabe a nós, a nossa clínica. Quando a gente leva para uma supervisão, observe o que é a voz nossa, onde que a gente está falando o nosso eu acho. Né? Uma análise não é eu acho. O que o analisando falou é a respeito com a história do outro e com o direito do outro existir. Né? Aí eu reitero aquela conversa que tínhamos sobre o texto do Ferenczi. A agressão frente o olhar do que bate, mas a agressão no excesso de ternura que coloniza o outro e não permite que o outro seja quem ele quer ser ou quem ele pode ser. Né? Acho que esse é um ponto legal para a gente pensar. Alguém gostaria de pontuar algo sobre o trecho anterior, antes de retomar a leitura? Não havendo, sigo mais um pouquinho. Provavelmente agora temos um trecho um pouco dando sequência ao pensamento do autor. Mais algumas observações a respeito da síntese desse sonho. O trabalho do sonho principia na tarde do segundo dia após a cena do bosque.
Depois de ela haver percebido que não mais podia fechar seu quarto à chave, diz então para si mesma: aqui corro um sério perigo, e concebe o propósito de não ficar sozinha na casa, mas sim de partir com o pai. Aqui entra o que ele falou de correr para o pai, né? Esse propósito torna-se passível de formar sonhos, pois encontra prosseguimento penetrando no inconsciente. Lá, corresponde a ele o fato de ela evocar o amor infantil pelo pai como proteção contra a tentação atual. A veragem que então nela se consuma fixa-se e conduz à posição representada por seu movimento hipervalente de pensamentos. Ciúme da senhora K, por causa do pai, como se estivesse apaixonada por ele. Nela lutava a tentação de ceder ao homem que a cortejava e a relutância que se juntou contra isso. Esta última é composta por motivos de decoro e prudência, por moções hostis decorrentes da revelação da preceptora, ciúmes, orgulho ferido, ver a seguir. E por um elemento neurótico, aquela parte de aversão sexual a que estava predisposta, que se enraiza em sua história infantil. O amor ao pai, evocado como proteção contra a tentação, provém dessa história infantil. O Diego pontuou algo, deixa eu ver o que o Diego pontuou para nós. Os ciúmes da senhora K por estar apaixonada por ele. Quem sabe, né, Diego? Quem sabe? Faz muito sentido o teu raciocínio, tá? Pelo menos ao meu ver. O sonho transforma o propósito, embrenhado no inconsciente, de fugir para o pai em uma situação que exibe como realizado o desejo de que o pai a salve do perigo. Para isso, é preciso retirar do caminho um pensamento que constitui um obstáculo, de que o pai seja justamente aquele que a impôs esse perigo. Quanto à moção hostil contra o pai, aqui reprimida, inclinação à vingança, vamos conhecê-la como um dos motores do segundo sonho. De acordo com as condições da formação de sonhos, a situação fantasiada é escolhida de modo a repetir uma situação infantil. É um triunfo especial conseguir-se transformar uma situação recente, talvez justamente a que ocasionou o sonho, em uma situação infantil. Nesse caso, deu certo por mera casualidade do material, assim como o Sr. K postou-se diante de sua cama e a acordou. Assim também o fez o pai, com frequência, durante a infância. Toda a sua mudança pode ser simbolizada adequadamente na medida em que ela, nessa situação, substitui o Sr. K pelo pai. Mas naquela época, o pai a acordava para ela não molhar a cama. Esse molhar, entre aspas, será decisivo para o conteúdo ulterior do sonho, no qual, todavia, ele está representado apenas por uma alusão distante e pelo seu oposto. O oposto de molhar, água, pode ser facilmente fogo, queimar. Inclusive, falamos sobre isso em um dos nossos encontros. A casualidade de o pai, ao chegar ao lugar, ter expressado o medo do perigo de fogo,
também me ajuda a decidir que o perigo de que o pai a salva é um perigo de incêndio. A situação escolhida da imagem do sonho apoia-se nesse acaso e no oposto de molhar. Está acontecendo um incêndio. O pai está de pé diante de sua cama para acordá-la. A menção casual do pai certamente não teria chegado a essa importância no conteúdo do sonho, se não estivesse tão bem afinada com a triunfante corrente de sentimentos que necessariamente quer encontrar no pai seu protetor e salvador. Ele pressentiu o perigo logo na chegada. Ele estava certo. Na realidade, ele expôs à moça aquele perigo. Agora vamos só ler aqui o que os colegas pontuaram, a Carla e o Diego. Carla pontuou: o mesmo pai que a entregou para o Sr. K é trazido para a cena com um protetor que é um desejo infantil, fantasiado. Aí temos toda essa questão de ambiguidade, né, Carla? Mesmo aquele que me protege me destrói. O pai é perigo, mas ao mesmo tempo é proteção disponível. Quantas crianças vivem o mesmo aqui pensando? Por isso que o Fairbairn diz sobre o sujeito que introjeta a parte nociva, perigosa, e se sente perigoso para não ter que aceitar que o ambiente, logo o pai, é quem o faz isso. Me lembrou algo que tem no senso comum: não brinque perto da fogueira para não molhar a cama. Né? A fantasia do pai salvador, exato, a ambiguidade. Né? Esse pai salvador, a propósito, né? Freud, em Psicologia das Massas, faz toda uma crítica à questão da religião, dizendo que Deus entra nesse lugar. Né? Augusto, por favor. Bom dia. Galera, só para trazer uma observação minha e ver se o pessoal concorda. A impressão que eu tenho quando eu vejo os comentários é que quando Dora foge por pai, né, para o pai protetor, é como se ela estivesse fugindo para o mesmo pai que a entregou. O pai que a entregou, ela foge também. A ambiguidade é estar ela fugir para esse mesmo pai, agora buscando proteção. Mas quando eu li Freud, quando eu li esse texto, a impressão que eu tive é que ela não foge para o mesmo pai. Dentro da interpretação do Freud. Tá? Dentro do que Freud fala, a minha interpretação é que ela não foge para o mesmo pai. O pai que a entrega é um. O pai para qual ela foge é o pai da infância dela. É o pai protetor, é o pai carinhoso, é o pai... Então, a ideia é que ela está procurando um pai que não existe mais. Tá? Ela quer aquele pai antigo. Então, era só isso que eu queria ver se faz sentido para vocês, porque eu não fez muito sentido nas observações aqui para mim, se era isso que vocês estavam entendendo, ou se era o mesmo pai, tá? Porque para mim são pais diferentes. Rita, por favor. Um pouco disso que o Augusto falou, né? Inclusive, quando ela volta a fazer xixi na cama, volta a molhar, né? A gente não sabe bem se foi o xixi ou não, mas lembra que ele acordava ela para ir não fazer xixi na cama quando ela era pequena. Então, ela fez essa regressão aí porque o pai não voltou. E aí mostra quanto ela estava confusa quando ela volta lá para o pai, é justamente isso mesmo que o Augusto também concorda com ele. Ela buscou aquele pai lá da infância. É uma regressão que ela fez aí, né? É um momento, ela está confusa. E aí tem todo esse movimento aí para o sonho dela, né? Com muitas situações, uma condensação assim, né?
penso assim. Não sei se vocês concordam também. Rita, eu acho que dá para a gente juntar esse teu pensamento com o do Augusto e a gente falar também sobre a questão do imaginário, inclusive, e que casa muito com o conceito que o Freud, a posteriori, vai trazer, que é da questão do totem tabu, e que eu já citei diversas vezes, sobre o parricídio. Né? Esse pai aí que a gente refere, esse pai do imaginário, né? Esse ideal que ela constrói de proteção. Né? Porque na nossa infância a gente tem muito essa questão da cisão. A gente geralmente vai idealizar um cuidador e vai, aí que eu estou chamando a Melanie Klein para a conversa, e vai jogar a parte má para fora e que vai nos perseguir em outras figuras. Né? Então, acho que faz muito sentido, né, o que o Augusto trouxe, que é esse pai do imaginário, que é quem ela busca. Não é um pai propriamente do simbólico, não é um pai que existe, né, mas que ela construiu. Só fechou aqui a minha tela, volta para cá. Alguém mais gostaria de pontuar algo? Luciana, por favor. Michel, ainda falando aqui sobre o Augusto, aqui que ele colocou uma coisa bem interessante, aí, Augusto, vê se eu estou na sua linha de raciocínio. A questão que talvez não seria nem a fuga em si para o pai, mas o retorno, né? Esse retorno para alguém que talvez ou existiu na infância dela, como os colegas colocaram, ou que talvez nem existiu, né? A gente está aqui no mundo das ideias, né? E isso parece muito com a questão da repetição na clínica, pensando na clínica, né? Muitas vezes o analisando, ele está sempre buscando aquele mesmo lugar, repetindo uma determinada situação, com o intuito de que algo aconteça de forma diferente, né? E aí, muito assim, no mundo das ideias aqui, o quanto ela queria, né, que algo acontecesse de forma diferente no retorno para esse pai, né? Sei lá, podemos colocar aqui, né, a questão da proteção, do abrigo, né, de que fosse de fato um pai presente, não um pai ausente, porque ela fala em muitos momentos, né, que o pai estava ou viajando, ou fora de casa, né, sempre ausente, quando retornava a mãe ficava doente, então não parecia um pai também muito próximo, né, aí eu estou bem hipotetizando, e aí, talvez isso, né, essa questão da repetição no sentido de encontrar algo diferente ali, né, que é muito próprio Eu da volto repetição, para né? buscar uma ligação, né? Exato, exato. É bem o raciocínio da linha do que é o trauma, né? Eu tento reviver aquela situação para dessa vez eu transpor de alguma forma. Exato. Tá? Então, perfeito, a gente segue mais um pouquinho aqui com o que estamos lendo. Nos pensamentos do sonho, cabe ao molhar, né, entre aspas, em consequência de ligações relativamente fáceis de se estabelecer. O papel de ponto nodal para diversos círculos de representações, molhar, entre aspas, não faz parte apenas do molhar a cama, mas também do círculo dos pensamentos de tentações sexuais reprimidas por detrás desse conteúdo onírico. Ela sabe que também há um molhar-se na relação sexual, que durante a cópula o homem dá à mulher algo líquido em forma de gotas. Ela sabe que o perigo reside justamente nisso, de lhe ser dada a tarefa de proteger o genital e de ser molhado. Com molhar e gotas, abre-se ao mesmo tempo outro círculo de associações. O do catarro repugnante, que em seus anos mais maduros tem, sem dúvida, o mesmo significado vergonhoso que o molhar a cama durante a infância. Nesse caso, molhar tem o mesmo significado de sujo. O genital que deve ser mantido limpo já foi sujado pelo catarro. Por sinal, tanto no caso da mãe quanto no dela. Dora parece entender que a mania de limpeza da mãe é a reação contra essa sujeira. Ambos círculos se conjugam em um
a mãe obteve ambas as coisas por intermédio do papai, o molhar sexual e o flúor que suja. Não é possível separar o ciúme em relação à mãe do círculo de pensamentos do amor infantil pelo pai, aqui evocado como proteção. Mas esse material ainda não é passível de figuração. Não obstante, se for possível encontrar uma lembrança que esteja semelhantemente bem conectada aos dois círculos do molhar, mas que evite o que é chocante. Esta poderá, então, assumir a representação no conteúdo do sonho. Uma representação como essa encontra-se no episódio das gotas como joia desejada pela mãe. Aparentemente, a conexão dessa reminiscência com os dois círculos do molhar sexual e o da sujeira é externa, superficial, mediada pelas palavras, pois gotas é utilizada como trilha, como uma palavra de duplo sentido, e joia, tanto quanto limpo, é um oposto um tanto forçado para sujo. Na realidade, podem-se verificar as mais sólidas conexões de conteúdo. A lembrança provém do material do ciúme de raiz infantil em relação à mãe. Totalmente edípico aqui, né? Mas que prosseguiu de maneira ampla, através dessas duas pontes verbais. Pode ser transposto aquela única reminiscência da joia em forma de gotas, ou do significado colado a representações da relação sexual entre os pais, ao adoecimento por flúor e a martirizante mania de limpeza da mamãe. No entanto, mais um deslocamento precisa ganhar terreno para o conteúdo do sonho. Gotas, embora mais próximos do molhar original, não ingressa no sonho, mas joia o faz. Se esse elemento for inserido na situação onírica já fixada antes, poder-se-ia dizer, portanto, a mamãe ainda quer salvar suas joias. Ora, na nova alteração, a caixinha de joias faz-se valer a posteriori a influência de elementos do círculo subjacente relativo à tentação vindo do Sr. K. Joias. O Sr. K não as presenteou a ela, mas certamente deu uma caixinha para elas, o substituto para todas as honras e demonstrações de afeto pelas quais ela agora deveria ser grata, e o composto que agora emergiu. Em alemão, Freud fala que palavra composta, compósito, surgida, pois o termo alemão é um composto por justaposição, Schmunzkeizen. Vamos voltar. Caixinha de joias, aqui está a palavra, né? Schmunzkeizen. Ainda tem um valor especial de substituição. Acaso, caixinha de joias não é uma imagem comum para o genital feminino imaculado intacto? E não é, por outro lado, uma palavra inocente, portanto, perfeitamente apropriada tanto para insinuar quanto para esconder os pensamentos sexuais por detrás do sonho. Então, para terminar essa página e a gente finalizar por hoje, portanto, assim se diz no conteúdo do sonho em dois trechos: caixinhas de joias da mamãe, e esse elemento substitui a menção do ciúme infantil das gotas, portanto, do molhar sexual da sujeira pelo flúor, e, por outro lado, dos pensamentos de tentação agora atuais, que pressionam pela retribuição do amor
e retratam a situação sexual, almejada e ameaçadora, iminente, como nenhum outro. O elemento caixinha de joias é um resultado de condensação e deslocamento, dois conceitos clássicos no Freud. E um compromisso entre, já passo para ti, Sandra, entre correntes opostas, seu duplo aparecimento no conteúdo do sonho certamente indica sua origem múltipla, a partir da fonte infantil, bem como da atual. Pode falar, Sandra, por favor. Isso é interpretado como um sinal de um desejo inconsciente de ocupar o lugar da amante? Foi sugerido por Dora, né? Me parece que sim. Uhum. Né? Me parece ali uma reencenação edípica, né? Acho que é disso que estamos falando. Não penso ali, ele fala muito da mãe, né? Me lembra muito uma questão edípica. Colegas, alguém gostaria de pontuar alguma coisa aqui, frente ao que nós lemos? Algum insight que alguém teve aqui sobre esse ponto? Alguém gostaria de contribuir com algo? Sim, não, talvez? Para mim, gritou bastante ali a questão dos conceitos do deslocamento e condensação, já que a leitura que eu estou fazendo, eu estou procurando muitos conceitos do Freud e como eu posso aplicá-los na clínica. Essa é a ótica que eu procuro nessa leitura, para mim, pessoalmente. Certamente, cada colega aqui também vai ter a sua própria leitura. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para a gente. A Natália trouxe aqui para nós. Acho muito curioso como a mãe não aparece hora nenhuma. Esse fato do pai acordá-la para não faça xixi na cama seria algo mais maternal, no geral. Esse é um ponto, né, Natália, que a gente fala bastante aqui, né? A própria leitura do Freud não dá tanta audiência para a senhora K, a mãe da Dora também. As figuras femininas, elas são muito apagadas aqui, né? É muito o senhor K, é muito o pai dela, né? Provavelmente também temos aí uma leitura datada pelo seu próprio tempo, né? Fale, Sandra. Fala nessa parte das joias, né? Como Tá. se fosse objeto de troca. E o lugar da amante. A senhora K está aí nesse meio. Talvez. Onde o senhor K dá joias para ela. Há controvérsias também, tá? Uhum. Há controvérsias. Há uma leitura não como amante, mas há uma leitura, inclusive, dela ter um desejo pela senhora K também. Né? E tem algumas leituras. Colegas, fechamos por hoje, então. Obrigado pela companhia de todos. Amanhã a gente vai ter o Winnicott. E assim a gente vai seguindo a nossa semana com os nossos estudos. Amanhã à noite inicia a nova turma de supervisão. Os colegas que queiram fazer parte, me chamem no privado lá no grupo. Serão muito bem-vindos, tá? Bom atendimento a todos. Bom início de semana, colegas.